Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, quanto tempo eu não apareço aqui nesse canal, né? Acho que já vai fazer um ano que eu postei o último vídeo aqui pra vocês e de lá pra cá eu dei uma pausa total do canal. Mas agora eu quero voltar e Deus tem tocado no meu coração pra falar sobre um milagre que eu recebi na vida do meu filho, do Heitor. E eu ainda não... Foi um processo passar por isso, mas eu ainda não tinha ouvido a voz do Senhor para falar sobre esse milagre, para testemunhar sobre esse milagre, sobre esse testemunho que foi o diagnóstico dele com o vitiligo. Então eu quero compartilhar com vocês toda a nossa trajetória até a cura, porque sim, eu creio que ele já foi curado para a honra e glória do nosso Deus. Hoje está chovendo aqui, como vocês podem ver, tá? Esse foi um barulho de um trovão. E eu quero voltar esse canal com alguns outros focos, né? Eu tava falando muito sobre marketing digital, eu tava publicando alguns vlogs e tudo mais, mas agora eu quero de verdade trabalhar com ele e deixar ele mais robusto, apresentar conteúdos variados aqui sobre a mudança para Santa Catarina, que foi algo também que eu quero falar mais sobre isso, e sobre fé, espiritualidade, principalmente, e também sobre marketing digital, porque é a minha profissão, então acaba sendo eu tendo conteúdo sobre isso para compartilhar e para ajudar outras pessoas que quiserem entrar nesse ramo. Mas hoje o vídeo vai ser sobre um testemunho lindo que eu tive na minha vida sobre a cura do Heitor do vitiligo. Quando o Heitor tinha 9 meses, eu observei uma pequena mancha branca na testa dele. A mancha era bem clarinha, quase não dava pra ver. E um certo dia eu coloquei ele deitadinho assim e o sol tava batendo no rosto dele e eu pude perceber essa manchinha branca que tava nascendo no rosto dele. Cheguei a comentar com a minha mãe, ela tava comigo nesse dia, falei assim, você tá vendo isso aqui que eu tô vendo? Tem uma manchinha branca. Ela, tô vendo, mas não deve ser nada não, a gente naquele primeiro momento não ligou, não deu muita atenção. E seguimos. Né, príncipe? Ele tá com essa manchinha branca aqui na testa, ó. Eu vou ter que levar ele no dermatologista. O pediatra indicou porque tá crescendo. Tomara que não seja nada demais, né? Não vai ser não, se Deus quiser, né, filho? Lindo. E conforme os dias foram passando, a mancha foi aumentando, ficando cada vez mais clara. E aí eu comecei a me preocupar. Eu falei, o que tá acontecendo? Levei no pediatra, que ele costumava ter uma rotina, todo mês ir ao pediatra. Ele ia completar um ano ainda não tinha um ano, então a gente ainda tava naquela rotina de todo mês ir no pediatra. Comentei com o pediatra falou que era marca de nascença, que eu não deveria me preocupar. E eu e o Jefferson achamos estranho. Como assim marca de nascença? Ele não nasceu com essa mancha. Por que agora que tá aparecendo? Mas, de qualquer forma, o pediatra dele era muito bom. E indicou uma dermatologista pra gente levar ele. No primeiro momento, nós não fomos nessa dermatologista que ele indicou. Nós procuramos outra dermatologista próxima à nossa casa. A gente deve ter ido... Passamos por uns 3 médicos até chegar no diagnóstico fechado. E os 3 médicos que a gente ia sempre falavam que era marca de nascença. Nunca ninguém chegou a falar que era vitiligo. E eles falavam que para saber realmente o que era, tinha que fazer uma biópsia. E ninguém queria fazer biópsia num bebê de 10 meses. Até que a gente foi no médico especialista, que era o médico indicado pelo nosso pediatra, que foi... Eu não lembro agora o nome da doutora, mas se eu lembrar eu boto aqui embaixo na descrição do vídeo, que ela é muito boa, eu indico muito. E marcamos a primeira consulta. Levamos a Heitor na primeira consulta e ela examinou e na hora ela já deu o diagnóstico. Mamãe, isso é vitiligo. E na hora foi um choque pra mim, porque como assim é vitiligo? Vocês têm casos na família que tem vitiligo? Falei, não tenho, não conhecemos ninguém que tenha. Ah, por que pode causar? Como assim? No primeiro momento eu não entendi. A causa é emocional. O que seria emocional, gente, para um bebê de 10 meses, né, que desencadeasse vitiligo? Eu tinha muitos questionamentos, né? E o questionamento que eu fiz na hora foi, é porque eu voltei a trabalhar fora? E ele teve que trocar toda a rotina dele, né? Afinal de contas, eu acordava 5 horas da manhã, pegava ele dormindo, levava pro carro, levava para outra cidade
Ele ficava o dia todo com a minha sogra, depois a gente buscava ele, voltava pra casa 9 horas da noite, dava banho, e era uma rotina muito pesada para um bebê. Foi a primeira coisa que passou na minha cabeça, culpa minha. E a doutora falou assim, não se culpe, porque não tem por que se culpar, a gente não vai ter explicação. Às vezes umas simples coisas para um bebê é algo muito emocional que a gente realmente não consegue explicar, porque o vitiligo é emocional. Só que aí é que tá, é um bebê e isso não entrava na minha cabeça. Como assim? Eu fiquei muito triste. Essa foto aqui que eu tirei foi no dia que eu voltei dessa consulta com um diagnóstico e nesse dia eu tive febre emocional. Eu fiquei 2 dias com febre. Eu tentava ser forte, mas eu não queria acreditar. E parecia que eu tava anestesiada, que eu não queria acreditar. Nossa, meu filho tem vitiligo. E muitas coisas passavam pela minha cabeça. Ele vai ficar com a pele toda manchada, ele vai sofrer bullying. Vai muito além só da doença, sabe? E eu pensava muito mais além do que simplesmente manchinhas na pele. Eu pensava no que isso ia acarretar pra saúde emocional do meu filho, né? Isso eu pensava bastante. Como que ia ficar a autoestima dele se ele tivesse com a pele toda manchada. Enfim, eu entreguei a Deus esse diagnóstico e comecei a fazer o tratamento. A médica nos deu boas esperanças, porque disse que como ele é criança, a recuperação ela é muito mais assertiva, o controle da doença fica bem melhor por ele ser uma criança, a resposta ao tratamento fica bem mais ágil por ele ser criança. Então eu resolvi fazer o tratamento de olhos fechados, entregando tudo a Deus, tudo a Deus. Num primeiro momento eu passava, o tratamento era local, ele não tomava nada, mas todo dia à noite, antes de dormir, depois do banho, eu passava o remedinho na testa dele, orava e passava um hidratante junto, que era assim que a médica tinha nos orientado. Todos os dias, e isso foi por meses. Até então, a gente que estava convivendo com o Heitor, vendo o Heitor todo dia, a gente não via melhoras. Até que, uma vez eu fui comparar uma foto que eu tinha tirado no início das manchas até o dia atual. E comparando as duas fotos, vou até colocar aqui a foto para vocês verem, e comparando as duas fotos, eu vi que realmente tava sumindo. A mancha tava ficando mais branca, mais esbranquiçada, porém ela tava diminuindo, ela tava fechando, sabe, na testa dele. E isso me deixou muito feliz. E na hora eu fiz a comparação, eu fiz essa montagem é da época. Eu coloquei as duas fotos, uma do lado da outra, e mandei pra família toda. A família, olha, tá funcionando o tratamento, graças a Deus e tudo mais. E todo mundo via que tava funcionando e realmente, gente, a mancha tava sumindo. Só que em contrapartida a isso, a mancha tava ficando mais esbranquiçada e o cabelinho do Heitor, nos locais que tinham as manchas, tava começando a ficar branco. Então todas as vezes que a gente saía com ele, eram os mesmos comentários. Eu acho que o pior de tudo para um pai, para uma mãe, seja em qual doença ou qualquer que seja a situação, acho que o pior de tudo é o comentário das pessoas. É por isso que hoje eu aprendi a não comentar, sabe? Coisas assim muito invasivas da vida das pessoas. Porque, por exemplo, a gente saía com o Heitor e a marca era bem na testa, né? E as pessoas olhavam e perguntavam, por curiosidade mesmo, mas eu acho que às vezes falta um pouco de noção, sabe, das pessoas. E as pessoas perguntavam, nossa, o que é isso? O que aconteceu na testa dele? E a gente não tinha um diagnóstico, assim, a gente também não queria falar. Porque ao mesmo tempo que a médica falou que era vitiligo, ela falou também que precisava da biópsia para poder afirmar se era mesmo vitiligo ou não. Só uma biópsia ia dizer, mas que tudo indicava que era. E eu vou ficar explicando isso pra pessoa? Não vou, gente, não explicava. Eu falava assim, é uma mancha que nasceu na testa dele e a gente tá tratando. Aí as pessoas não satisfeitas falavam, nossa, parece vitiligo, né? Isso é vitiligo. Outros já davam um diagnóstico, isso é vitiligo. Gente, eu não dava fora, eu não sou uma pessoa de dar fora nos outros. Eu sou uma pessoa bem discreta até, bem na minha, eu não me meto na vida de ninguém. Mas isso de certa forma magoava a gente, porque a gente tava no tratamento, a gente tava fazendo de tudo pra blindar ele, né,
de toda a situação psicológica, como eu já falei, que ele teria no futuro, e ele bebê com um aninho e pouco, e as pessoas já apontando o dedo para um bebê de 1 aninho, isso é vitiligo. Vocês sabem que vitiligo não tem cura. Assim, gente, a gente já ouviu muitas coisas. E toda vez era isso, toda vez era isso. A gente saía com o Heitor, quem não conhecia já falava: nossa, que mancha! Nossa, ele tá com uma mancha horrível na testa. Assim, gente, assim. Era doído, era muito doído, porque ele não entendia. Mas nós, como os pais, a gente ficava magoado. E se o Heitor tivesse 5 anos e tivesse 5, 6 anos, a idade que ele tem agora, e uma pessoa virasse pra ele e falasse: nossa, você tem uma mancha horrível, que mancha horrível, né, essa na sua testa? Imagina como que ia ficar a cabecinha dele. E a gente meio que desanimava, né, porque, nossa, a gente tá gastando tanto dinheiro com creme, a gente tá gastando tanta coisa de tratamento. Até que um dia eu decidi fazer um jejum e oração e falei pra Deus: Senhor, me responde se o Heitor vai ficar curado disso, se a gente vai saber lidar com isso, como é que vai ser. Porque é difícil, sabe? É difícil nós, como os pais, ficar vendo os outros apontar pro nosso filho. As pessoas não queriam nem saber se ele tava bem. Ah, ele tá tudo bem com ele? Não, nossa, o que é isso? Ele tá bem? Ele não tá bem. Eu já olhava com aquele ar de reprovação. Vocês já foram no médico? Gente, é óbvio, né? A gente tava fazendo um tratamento. Então, assim, essas perguntas sem noção que me deixavam mais atordoadas. E fora o psicológico, né? Eu acho que qualquer mamãe que passasse por uma situação dela, tanto o vitiligo quanto outro diagnóstico médico, qualquer um, é algo muito ruim pro nosso coração de mãe. A gente fica preocupada, a gente não quer que nada de mal aconteça com o nosso filho, a gente não quer. A gente quer proteger nosso filho de toda e qualquer enfermidade, né? Então é difícil a gente receber um diagnóstico dessas pessoas olharem, julgarem e olhar: ai, coitado, isso não tem cura. Era isso que a gente sentia, né? E o Heitor super esperto, se desenvolvendo muito rápido, uma criança totalmente esperta, gente. Tudo que a esperteza dele não era invalidada porque as pessoas queriam focar nisso, queriam perguntar, queriam saber por quê. Eu sou muito grata aos meus amigos, aos meus familiares que sempre apoiaram a gente, nunca perguntaram nada, demonstraram carinho com o Heitor, independente disso ou não, nunca foram curiosos a ponto de saber a fundo o que estava acontecendo, porque eles sabiam que isso magoava a gente. E eles sabiam também que era um assunto que a gente não gostava de ficar falando muito, mas pessoas de fora, às vezes, igual eu falei, por curiosidade mesmo, acabavam perguntando, acabavam machucando a gente de alguma forma, e tá tudo bem. Não tenho raiva de ninguém, mas é algo que realmente machucava, e se alguém estiver passando por isso vai entender do que eu tô falando. Então, um certo dia eu resolvi fazer um jejum, resolvi dobrar meu joelho e orar e pedir a Deus e fazer um propósito com Deus mediante a isso, essa situação, perguntando se o Heitor seria curado, se a gente passaria nessa situação. E fiz um jejum espiritual, e Deus falou comigo. Deus falou comigo de uma forma linda, que ele seria curado, que ele nunca mais teria vitiligo, que as manchas seriam controladas e não retornariam jamais. E eu me apeguei nessa palavra. E como vocês podem ver no vídeo, ele, hoje em dia, ele não tem praticamente mais nada. Alguns fiozinhos do cabelinho dele continuaram brancos, mas não é nada comparado ao que já foi a testinha dele um dia. É por isso que eu falo que é um testemunho que eu vivi com a cura do Heitor, porque foi um processo muito dolorido, foi um processo muito difícil para mim, pro Jefferson, como os pais. Até nossos familiares não entendiam, queriam saber a razão, mas não tinha explicação. Não tinha algo que a gente tinha feito que ocasionou isso. Por mais que a gente pudesse procurar, o que poderia ter acontecido é simplesmente eu ter voltado a trabalhar e ele ter sentido. Porque eu fiquei 4 meses direto com ele, em casa, e do nada eu ter que voltar a trabalhar fora e a rotina dele mudar tão drasticamente para uma rotina que nem eu aguentava direito, que eu tive que sair do emprego mais pra frente. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Nem eu aguentava a rotina que eu tinha, então é muito complicado. Eu tenho pra mim que foi por conta disso. Talvez por ter pessoas na família, talvez que a gente nem saiba que tenha isso. Pode ter sido algo genético também.
Mas a parte do emocional, que é o que já tá comprovado, né, que cientificamente, que ocasiona, né, o vitiligo. Então hoje eu posso dizer que o Heitor já foi curado. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá a testinha dele hoje e como vocês puderam ver todo esse processo que aconteceu na vida do meu filho. Como vocês puderam ver, né, eu já passei várias fotos aí durante o vídeo, mas olha, ó, só tem um pedacinho, quase nada, em comparação ao que era, gente. Isso aqui é cura, isso aqui é milagre de Deus. Já tem anos que a gente não faz o tratamento. Isso aqui é para que todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso. O Heitor tá curado, gente. Aqui não tem mais nada. 100%, né, meu filho? Jesus te ama, né? Eu tenho muito testemunho para contar sobre a vida do Heitor, desde a barriga até os dias atuais. Eu creio que Deus tem um plano muito lindo na vida do Heitor, que ele vai alcançar muita gente para Jesus ainda, porque o inimigo, gente, queria ceifar a vida do meu filho desde a barriga, sabe? Quando eu tava grávida de 8 meses, o Heitor queria nascer prematuro, o Heitor entrou em sofrimento fetal, eu tive que tomar injeção para segurar ele. Depois eu bati uma ultra, ele tava diminuindo. Um dia antes dele nascer, ele não ia nascer naquele dia, mas um dia antes eu fiz uma ultra e vi que a minha placenta tava com problema, que ele tava com coração, com batimento cardíaco fraco, e no dia seguinte ele teve que nascer. A doutora falou pra mim que não sabia como ele ia nascer. Pela honra e glória de Deus, ele nasceu saudável. Eu recebi uma palavra da minha prima, quando eu tava internada com 8 meses dele querendo nascer, que era pra ter orado com a mão colocada em cima da minha barriga, pra ela repreender um espírito de morte que tava na minha barriga. Eu tive essa palavra depois da minha prima, depois que o Heitor nasceu, que eu fui saber disso. Tivemos vários episódios com o Heitor com asma, que ele sufocando, não conseguindo respirar, mas que de uma hora pra outra, depois de uma oração, o Heitor reagiu, o Heitor ficou bem 100%. Crise alérgica, o Heitor comeu camarão um dia, a gente não sabia que ele era alérgico, a garganta dele quase fechou, deu tempo da gente chegar no médico. Então ele só tem 7 anos e a gente já passou por várias situações assim, bem complicadas. Não tão complicadas igual outras doenças, né, que outras crianças têm. Eu sei que nem se compara, né, o problema do Heitor a problemas que outras crianças têm, né, mas eu creio que já aconteceu muitas coisas onde Deus poupou, Deus esteve ali presente, se mostrando presente diante da vida do Heitor. E é por isso que eu creio e eu declaro que o Heitor tem um plano muito lindo, que Deus tem um plano muito lindo na vida do Heitor, porque a gente tem passado por muitas questões. Um dia eu vou vir contar aqui mais testemunhos sobre isso, porque a minha vida eu vivo de milagres, gente. Eu vivo de milagres. A minha vida é um milagre, né? Só da gente ter vindo pra cá, pra Santa Catarina também é um milagre. E eu quero contar mais, eu quero compartilhar mais pra gente se conectar aqui na nossa fé e viver os nossos propósitos e viver o que Deus tem pra nós, né? Entender que no deserto é onde Deus nos pega no colo, é onde Deus nos dá conforto. Ele permite o deserto, mas ele passa com a gente no deserto. Então esse foi o testemunho, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô numa casa nova, né? Ainda não tenho cenário, mas eu resolvi gravar esse vídeo. Eu estava prorrogando muito pra gravar esse vídeo. A minha rotina é muito complicada, né? Como a de todo mundo, é muita correria. Eu trabalho de home office, então assim, a gente tá numa casa nova, que eu ainda não montei cenário. Mas se eu fosse esperar pra ter um cenário, pra ter um equipamento bom, eu não iria gravar e ia só enrolando. Deus tá falando comigo, eu não sei porquê, pra quem, né, esse vídeo vai servir, mas eu espero que seja uma bênção na vida de quem ouvir desse testemunho, porque é algo que a gente superou, é algo que Deus nos deu de presente, um milagre. É muito bom quando a gente sente o milagre vindo do Senhor. Por mais que às vezes as circunstâncias dizem que não vai dar, a gente passava pomada e não via, sabe, nada progredir, até que um dia Deus mostrou uma comparação de uma foto para outra e a gente viu. Gente, eu tava quase desistindo de passar pomada. Eu falei, isso não tá funcionando, eu vou largar de mão. E aí Deus coloca uma foto antiga e uma foto nova e eu comparo naquele momento ali e eu vi que tava funcionando.
foi um refrigério, gente. Deus sempre nos dá o refrigério. Quando a gente precisa do Senhor, quando a gente está submergindo, é a hora que Ele levanta a tua mão, que Ele pega a nossa mão para nos levantar. Porque Ele sabe até onde a gente vai no nosso limite. E quando a gente chega no nosso limite, é a hora que Ele entra para nos ajudar. E foi isso que aconteceu. E hoje eu vivo do milagre que o Senhor fez. Eu não sei qual foi o propósito disso. Talvez para eu ter mais fé. Depois eu vou contar tanta coisa que eu já passei para eu me tornar quem eu sou hoje, com o caráter que eu sou hoje, cada vez mais que eu quero parecer com o caráter de Jesus. Tento, não consigo, mas eu tento me parecer sempre com o caráter de Jesus. Eu não era assim, mas foi preciso eu passar por muitos processos para chegar até onde eu estou, para chegar no nível de fé que eu tenho hoje, né? Então, eu sei que essas lutas nos moldam. E é assim que a gente tem que entender que Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele não vai dar uma luta muito grande pra gente, que a gente não possa suportar. E quando chega no nosso limite, Ele vai e nos dá a mão. É assim que um filho de Deus... É assim que Deus permite um filho de Deus viver na prova. Quando a gente tá no nosso limite, Ele vai nos dar a mão e nos traz à tona para respirar, como diz aquela canção. E é isso, pessoal. Bem rapidinho esse vídeo. Eu queria só contar mesmo esse testemunho e dizer pra vocês que eu vou voltar a gravar aqui no canal. Eu vou mudar um pouco a estrutura do canal, mas eu vou gravar mais vezes. Comentem aqui nos comentários o que vocês querem, se vocês querem saber mais sobre testemunhos, se vocês querem vlogs, se vocês querem saber sobre marketing digital. Eu acho que é um ramo muito bom do qual eu trabalho, do qual hoje eu tiro a minha renda, marketing digital, e eu sei que eu posso agregar na vida de vocês, mulheres casadas, não casadas, solteiras, mães que querem começar uma nova carreira, que querem entender mais sobre isso. Me digam o que vocês querem que eu fale, o que eu grave, mas eu quero dizer para vocês que esse canal vai ter 3 nichos. Vamos falar sobre marketing digital para ajudar mulheres a empreender, assim como eu hoje empreendo, e foi o que me permitiu sair do Rio de Janeiro para morar aqui em Santa Catarina. E segundo, fé. Eu quero falar muito sobre fé. Eu quero contar testemunhos que eu já vivi. Eu quero falar sobre leituras bíblicas, porque é o que eu vivo. Eu quero me fortalecer e transbordar, fortalecendo a quem assiste também. E quero gravar alguns vlogs também para guardar de recordação para mim, e se vocês quiserem também assistir. Mas o foco daqui vai ser marketing digital e fé, gente. Comentem aqui o que mais vocês querem ver aqui nesse canal, que eu prometo que eu vou fazer agora com muito carinho para todos vocês, tá bom? Um beijo com muito carinho e até o próximo vídeo.